Eu fui criada na lavoura com meus pais, né? Ajudei meus pais a criar 12 irmãos, né? Que a gente trabalhava na roça para tirar os alimentos, né? Aí meu pai vendia e a gente vivia do alimento da lavoura, entendeu? E a gente plantava cana, roçava pasto, fazia cero, essas coisas todas, né? Para segurar uma casa para morar, que eu não tinha casa. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa própria, graças a Deus, né? E graças a Deus ainda foi assim um esforço, claro, meu, né? Mas foi através desse serviço da prefeitura, né? Que nem eu te falo, já tem um bom tempo, né? Que eu trabalho aí com eles. Já me aposentei, mas eles também não querem que eu saia, preferiu que eu ficasse. E como eu já gosto mesmo, né? De capinar, de cuidar das plantas, fazer jardim, essas coisas. Plantar mesmo, até alimento, né? Coisa de comer, essas coisas. Eu continuo trabalhando até hoje. Estou com 63, graças a Deus, né? Na verdade, às vezes as pessoas falam assim, ah, Joana, você já aposentou, para de trabalhar. Mas a questão não é querer parar de trabalhar. O problema é que a gente não sabe ficar parado, né? Já acostumou a trabalhar. Então, se não estiver trabalhando, não estiver fazendo o que gosta, né? Que nem se ouviu lá embaixo capinando ou varrendo, fazendo alguma coisa, não tá bom. Só o serviço da minha casa para mim não tá bom. Porque fica sendo pouca coisa, né? Para fazer. Meu pai criou 12 filhos e outro. Eu fui filha adotiva. Hoje eu tenho um filho adotivo e eu fui filha adotiva. Porque meus pais eram assim, era 2 irmãos casados com 2 irmãs. Entendeu? Aí a minha mãe verdadeira de sangue veio a falecer e minha tia me criou. Mas meu pai de sangue era vivo. Aí meus tios me criaram. Aí para você ter uma ideia, eu troquei. O meu tio que me criou ficou sendo meu pai e meu pai ficou sendo meu tio. Ainda tem essa história de contar. Aí teve um dia, eu tinha mais ou menos assim, eu me lembro isso direitinho, mais ou menos 13 anos. Aí meu pai verdadeiro, passei também a benção, meu pai verdadeiro como tio, benção tio. Tio não, eu sou seu pai. Aí eu respondi para ele, não, mas o senhor não me criou. Coisa de criança, né? Tinha 13 anos. Não, tio, eu gosto muito do senhor, mas o senhor não é meu pai, o senhor não me criou. Então ficou aquela consideração, mas isso é do coração mesmo que eu tô falando. Ficou aquela consideração de tio para pai. Pai para tio, entendeu? Ficou trocado. O pai que era pai ficou sendo tio, entendeu? E o tio que era pai ficou sendo pai. Entendeu como é que é o negócio? Exato. Então, o que que eu passo para o senhor? Vamos supor, se tu adotou uma criança, que nem eu adotei um, e você deu amor, deu carinho, criou aquela criança com amor e carinho, a mãe verdadeira dele fica em segundo lugar. Quem criou ainda fica em primeiro lugar. Porque eu já tive essa experiência própria comigo mesmo. Não que eu não gostasse do meu tio, quer dizer, do meu pai, né? Que eu chamava ele de tio. Não que eu não gostasse dele como pai. Eu gostava dele como pai, sim. Só que eu não considerava ele como pai por fato dele não ter me criado. Só que ficou, assim, praticamente a mesma coisa, todos os dois judô, porque os dois moravam na mesmo lugar que um fazia lavoura, o outro também fazia. Eram as 2 casinhas que o fazendeiro deu, entendeu? Para eles plantar. Aí ficou todos os dois assim, tomando posse de mim, né? Tanto o pai como o tio. Nossa, foi muito difícil. Foi muito triste, muito difícil. Na época, o meu pai verdadeiro mesmo, por isso que estou te falando, tem caso para te contar. Na época, o meu pai verdadeiro veio a falecer, que faleceu o primeiro, meu pai de sangue na época, eu não senti tanto como senti pelo meu tio, que foi o que me criou. Você tem uma ideia que a coisa é muito séria, entendeu? Quando a gente adota uma criança ou quando a gente é adotado. Não, teve. Já vou começar pro meu casamento, né? Meu casamento foi assim, cartório, igreja, tudo certinho, com festa, com tudo. Então, quando eu fiz meu juramento a Deus, meu casamento ser para sempre, da minha parte seria para sempre. Só que o meu ex-marido acompanhou outra e foi embora. Entendeu? Ele me abandonou com esse menino pequeno. Paulo Vitor ainda ia fazer 5 anos. Então, nisso aí, eu não posso mentir, ficou uma revolta muito grande. Eu ainda tenho essa revolta comigo até hoje, entendeu?
Porque é uma coisa que eu jurei ser sagrado pro resto da minha vida. E não foi, né? Não foi. Aí o que que aconteceu? Quando eu separei dele, eu era bem jovem ainda. Eu tinha mais ou menos que, acho que... Eu casei com 21. Eu me separei com 16 anos de casado. Quer dizer, me separei bem jovem. Aí tentei a minha vida de novo. Aí veio o segundo filho. Aí tive decepção, né? Porque o cara só bebia, não foi um bom pai. Como nunca deu assistência para o filho, mesmo separada. Fui obrigada a separar. Então eu tive melhor a minha infância, melhor esses 21 anos que eu passei com meus pais, do que a minha vida depois de casada. Entendeu? Aí eu já tive os traumas, as decepções. Com o primeiro filho eu era estérica, eu não podia arrumar, né? Mas respeitava ele no caso, tá. Só que aí eu fui tentar uma relação pela segunda vez e já estava na hora de eu arrumar um filho. Eu queria ser mãe. Aí eu consegui esse filho, esse de 23 anos, né? Num caso. 23 não, 24 anos, num caso. Também não deu certo, que ele bebia muito, fui obrigada a separar de novo. Aí tornei tentar a vida de novo também, não deu certo de novo. Aí hoje eu arrumei um companheiro bem acima de mim, sabe? Eu tô com 63 e ele tá com 67. Ele é um pouquinho mais velho do que eu. Mas pelo menos agora, nesse período que eu tô agora, eu tô bem. Graças a Deus eu tô muito bem. Eu hoje eu tenho minha casa própria, sou aposentada, continuo trabalhando e tenho uma vida feliz. Hoje eu tenho uma vida feliz. Mas eu já passei os pedaços muito difíceis, né? Separação, né? Segundo casamento não deu certo, então isso traz muita decepção para nós que somos mulheres, né? A gente passa uns traumas, né? Bem, assim, triste, né? Na vida da gente. Mesmo fazendo esse tipo de trabalho que você vê, que nem eu te falei, desde 7 anos, né? Que a gente acompanhava meus pais pela lavoura, eu fui muito feliz. Saca de quê? Eu fazia o que gostava com meus pais, gostava de ajudar eles, gostava de ver o sorriso deles, e eles eram muito carinhosos com a gente. A gente trabalhava bastante? Sim, trabalhava. Mas nossos pais eram muito carinhosos com a gente. Se caso, sabe, irmãos e irmãs, sempre tem um agarrado, como a gente fala, né? Um arranhãozinho um com o outro. Meu pai não gostava, nem minha mãe. Eles logo chamavam a atenção, não quero ver vocês brigando, vai pedir desculpa ao seu irmão. Então a gente veio assim, tendo essa educação desde nascença. Então, de pequenininho. Então o que acontece? Hoje eu passo isso para meus filhos. Entendeu? Vocês nunca devem praticar o mal, sempre praticar o bem. Se vocês não puderem fazer o bem, vocês não façam nada, mas o mal vocês não fazem. Dali, para chegar até na lavoura do meu pai, era 40 minutos a pé. Eu subia, vinha no ônibus de 7 horas, chegava aqui para 7 horas, subia, ia lá em cima, ia arrancar batata, arrancar empim, catar jiló, quiabo, para encaixotar com meu pai, para trazer aqui para ver posta para feira, o caminhão pegar. 1 hora, um caixote aqui, ó, 40 quilos nas costas, que eram os caixotes de empim que pesavam, 40 quilos nas costas. Outra hora saco de milho, outra hora saco de abóbora, tudo aqui nas costas. E mesmo assim eu fui feliz. E mesmo assim, se pudesse voltar esse tempo lá atrás, eu ainda voltaria. Só que não dá mais, né? Dia de domingo tinha um joguinho aqui no campo, né? Aí agora você vai rir da outra história. Aí minha mãe e meu pai traziam a gente para vir para jogo, a gente vinha para jogo. Passava o domingo aqui, tinha as outras irmãs que já era casada, que morava aqui em Posta, ia para casa dela. Então era aquilo, a gente trabalhava a semana inteira, final de semana a mamãe levava a gente para passear. Mas tinha um barzinho aqui que tinha baile, sabe? Forró, essas coisas. Aí eu tinha uma tia que morava do lado. Mãe, eu posso ir na missa com a minha tia? Aí minha mãe falava assim, pode. Aí eu chegava aqui na igreja, tia, a senhora vai para a missa, nós vamos para o baile. A senhora não conta para minha mãe, não. Vê que história, né? Conta para minha mãe, não, que se a senhora contar para minha mãe vai zangar com nós, vai deixar nós vir na missa mais. Nós não vinha na missa porque
causa de Deus não, né, nessa época não. Ia na missa poder ir no baile, entendeu? Então foi divertido, né. Essa história toda que a gente teve de solteira, de infância toda, foi uma história boa. Se eu pudesse voltar lá atrás com meus pais de novo, eu voltaria. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus, né. Hoje eu moro na minha casa própria, graças a Deus. Sou aposentada, consegui me aposentar, lutei por isso, né, se você não pagar seu INSS, você também não consegue aposentar nunca, né. Consegui pagar, eu lavava roupa de jogador para juntar o dinheirinho para pagar o autônomo do meu NPS. Eu paguei meu NPS, capinando o quintal dos outros, lavando roupa para fora, trabalhando em casa de família, entendeu, para conseguir o meu objetivo, que eu queria um dia me aposentar. Graças a meu bom Deus, eu consegui me aposentar, né. Então, o que que acontece? Hoje eu sou uma mulher aposentada, moro na minha casa própria, tenho 2 meus filhos saudáveis, com saúde. Então o que eu quero daqui para frente é que Deus me dê bastante vida e saúde, e bastante vida e saúde para meus filhos, né. Para nós familiares, né, pela tua saúde, né. A gente rezar e pedir a Deus saúde, né, nessa epidemia toda que nós estamos, saúde um para uns aos outros, né. E hoje, graças a Deus, estou feliz, estou com 64, pretendo fazer muito 64, 65, 66, 63 eu já estou, né. E que Deus venha dando saúde, né, pra gente lutar e vencer. E quanto ao trabalho, enquanto eu estiver podendo trabalhar, eu não vou parar, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer. E eu varro, eu capino, eu planto, né. Gosto de fazer plantação ainda, na minha casa mesmo tem uma hortinha. E assim, vou continuar levando essa vida assim, enquanto Deus permitir, né. Deixa isso aqui mais bonito. Cada vez mais bonito. Bem posta merece, isso aqui é um cartão postal.